I'm sorry, I really don't. What are we doing? Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje vamos relembrar 20 escândalos de celebridades que todo mundo acabou esquecendo. Enough. Let's get on with the future. Nessa lista vamos falar sobre os incidentes em que as pessoas famosas estiveram envolvidas, mas que acabaram sendo esquecidos. Vamos deixar de fora os incidentes que aconteceram antes de uma celebridade se tornar famosa. Algum desses escândalos fez você enxergar um famoso de maneira diferente? Me conta aqui nos comentários. Número 20. O discurso ofensivo de Ted Danson. Now, you looking for something special today? Yeah. Your head on a stick. This is gonna be a tough sale. A estrela de Cheers se tornou grande notícia dos tabloides no início dos anos 90, quando se envolveu romanticamente com Whoopi Goldberg. Quando ela foi tema de uma comédia no Friars Club, ele decidiu participar para zombar da sua parceira. Durante a chocante apresentação de Danson, ele apareceu maquiado como um personagem de blackface, comeu melancia e repetidamente usou a palavra com a letra N. A maioria da plateia ficou supostamente chocada ao ponto do silêncio. Após a apresentação, Danson foi condenado publicamente pelo prefeito de Nova York, David Dinkins, e Montel Williams renunciou ao Friars Club. Mas Danson sobreviveu à polêmica. Não só continuou a ter sucesso na televisão, como também ganhou uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Número 19. David O. Russell maltrata várias pessoas. Uma série de histórias negativas deixou claro que o diretor David O. Russell é difícil de se trabalhar. No, it just makes me just want to feel like just never have that kind of vibe ever. Durante as filmagens de Três Reis, o diretor supostamente agrediu um figurante por não realizar uma cena e deu uma cabeçada em George Clooney. It's happening! Accident, stay cool. Esses relatos foram seguidos por outra manchete sombria sobre o seu comportamento. Em dezembro de 2011, a sobrinha de Russell o acusou de tê-la tocado de forma inadequada. O diretor respondeu dizendo que tudo o que aconteceu entre eles foi consensual. Depois de evitar qualquer acusação formal, a carreira de Russell continuou como se nada tivesse acontecido. Ele até recebeu 2 indicações ao Oscar de melhor diretor após as alegações, pelo trabalho em O Lado Bom da Vida e Trapaça. Número 18. Traições de Jude Law. Enquanto trabalhava no filme Alfie, Jude Law conheceu e se apaixonou por sua co-estrela, Sienna Miller. Thank the Lord. A Christmas miracle. Os dois ficaram noivos rapidamente, mas a relação deles ficou em perigo quando Law foi pego traindo Miller com a babá dos seus filhos. Para piorar a situação, parece que foi uma das suas próprias crianças que flagrou o ato de infidelidade. Depois que Law se desculpou publicamente, o seu relacionamento com Miller continuou por mais um ano, antes de terminarem completamente. Apesar de ter sido um grande destaque nos tabloides, a carreira do ator não sofreu muito com as notícias de infidelidade. Law continuou a ter sucesso com papéis em grandes franquias, como Animais Fantásticos e Sherlock Holmes. Número 17. Bruno Mars foi acusado de posse de substâncias. You're just so talented. Stop it, you're Ellen. amazing and you're adorable and O incidente em questão ocorreu em setembro de 2010 no Las Vegas Hard Rock Hotel e Cassino, onde o cantor foi aparentemente pego com 2,6 gramas de uma substância ilegal. Isso foi o suficiente para gerar acusações criminais, mas ele conseguiu resolver os seus problemas legais ao realizar 200 horas de serviço comunitário, pagar uma multa de $2.000 e passar por aconselhamento relacionado a drogas. Mars afirmou que a experiência o tornou uma pessoa melhor e expressou o desejo de deixá-la para trás. And I think it's something that I moved past, and I'm hoping everyone else I come across will move past it too. Felizmente, para o cantor, ninguém sentiu necessidade de tocar no assunto desde então. Número 16. Halle Berry deixou um acidente de carro. Em 2000, Berry supostamente ultrapassou um sinal vermelho e bateu em outro veículo. Enquanto a pessoa que ela atingiu sofreu uma fratura no pulso e ferimentos leves, a atriz sofreu um grave corte na cabeça. Em vez de esperar no local por atendimento médico, Berry foi embora sem falar com outro motorista. A atriz levou pontos e aparentemente perdeu toda a memória do que aconteceu. The Screen Beauty needed some 20 stitches to close a cut in her forehead from Wednesday's accident. The DA is determining whether or not felony hit-and-run charges will be filed against her for leaving the scene. The only comment from Berry so far is through her publicist, who says Halle is taking the situation very seriously.
Mas isso não a impediu de enfrentar uma acusação de atropelamento e fuga como crime grave. Os seus problemas legais foram reduzidos para contravenção após ela relatar o acidente à polícia. Além da liberdade condicional, Berry foi multada em quase $14 mil e ordenada a 200 horas de serviço comunitário. A atriz conseguiu superar a repercussão negativa na imprensa e continuou a conseguir mais papéis. Número 15. Relacionamento inapropriado de Jimmy Page. Talvez o guitarrista mais popular de todos os tempos, Jimmy Page obteve grande sucesso com Led Zeppelin e foi 2 vezes incluído no Hall da Fama do Rock and Roll. Mas também esteve nas manchetes por causa de um relacionamento muito controverso que teve nos anos 70. Enquanto a banda estava em turnê em 1972, ele se envolveu com uma jovem chamada Lori Mattix. Time, I was a teen model, and so that's how I met Jimmy actually, because he'd seen my photograph and wanted to meet me. Depois que se conheceram, eles começaram a namorar e ela o seguiu por todo o país. Page manteve o relacionamento longe dos olhos do público por causa da idade da jovem. Apesar de ficar evidente o tipo de relação que eles tinham, o músico continuou a ter sucesso. Número 14. A infidelidade de Ashton Kutcher. I just ripped the crotch out of my pants, Jimmy. Em 2011, surgiram rumores de que Kutcher teria traído a sua então esposa Demi Moore com a assistente administrativa de 22 anos, Sarah Leal, algo que Leal afirmou ser verdade. Quando Demi anunciou a separação de Ashton mais tarde naquele mesmo ano, deu a entender que a suposta infidelidade de Ashton foi parte do motivo. Desde a separação, Kutcher parece estar vivendo feliz com Mila Kunis, com quem se casou em 2015. Embora raramente outros toquem no assunto, ele não esqueceu esses rumores. Durante um discurso que deu em 2017 na Drake University, ao receber um prêmio por caráter, Kutcher disse que eles ajudaram a construir o seu caráter. Character comes when those magazines tear you apart for something you may or may not have done, and you got to go out and perform tomorrow, with everyone looking at you like you might be an adulterer. Número 13. Informações privilegiadas de Martha Stewart. Martha Stewart sempre será lembrada por seu conhecimento de negócios e vários empreendimentos de mídia. Mas também haverá um grande asterisco do lado do nome dela. Em dezembro de 2001, Stewart vendeu quase 4.000 ações do I'm Clone System, depois de obter informações privilegiadas do seu corretor. Ao vender as suas ações antes que o preço caísse, ela economizou quase $50 mil em valor. Stewart acabou sendo pega aproveitando informações financeiras privilegiadas e considerada culpada de vários crimes. I don't want to be defined by a moment in time. That was a moment, it's past, I don't think about it anymore. Depois de passar 5 meses na prisão, ela deu a volta por cima e começou a reconstruir a sua reputação como personalidade. Embora o tempo que ela passou na prisão às vezes seja tratado como piada, isso não a impediu de ter novas oportunidades. Número 12. As lutas pessoais de Robert Downey Jr. The dark periods you entered and taking drugs and drinking and all of that. And I just wondered whether, you think you're free of all of that? Durante muitos anos, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, Downey era considerado uma figura bastante trágica em Hollywood. Ele era um ator promissor que lutava contra uma série de problemas pessoais. Downey Jr. estava indo e voltando da prisão por vários crimes e era viciado em drogas. Depois de ser publicamente visto como pouco confiável, as suas oportunidades de trabalho começaram a desaparecer. Ele até foi demitido do seu papel premiado no Globo de Ouro em Ally McBeal. Depois que o ator ficou sóbrio em 2003, ele começou a virar o jogo. Apenas 5 anos depois, ele estrelou Homem de Ferro. O sucesso desse filme e a sua jornada pelo universo Marvel permitiram que ele deixasse o passado para trás. What's going on here? Let's face it, this is not the worst thing you've caught me doing. Número 11. Hugh Grant procurou por serviços sexuais. Uma das maneiras mais certas de um famoso acabar nas manchetes dos tabloides é ser pego em uma situação comprometedora com uma profissional do sexo. Hugh Grant aprendeu isso em primeira mão no verão de 1995. Naquela época, ele foi preso em Los Angeles depois de solicitar serviços de uma profissional do sexo. Exactly. A long-term relationship, is it? O ator foi acusado de conduta indecente e teve que pagar $1.180 em multas. A sua carreira como o rei das comédias românticas parecia estar em perigo. No entanto, uma aparição no Tonight Show com Jay Leno, onde Grant foi honesto sobre o seu mau comportamento, teria ajudado a reabilitar a sua imagem. What the hell were you thinking?
Número 10. A prisão por narcóticos de Paul McCartney. Para um famoso tão grande, Paul McCartney se manteve consistentemente resiliente e raramente se meteu em problemas. Mas em janeiro de 1980, McCartney se meteu em sérios problemas durante uma visita ao Japão. O seu plano de se apresentar com a sua banda Wings foi por água abaixo, quando ele foi pego no aeroporto carregando meio quilo de uma certa droga. McCartney foi atingido por sérias acusações de contrabando e enfrentou uma possível pena de prisão de 7 anos. Mas depois de passar apenas 9 dias em um centro de detenção por narcóticos, ele foi discretamente liberado e deportado do país. Foi uma notícia bastante importante na época. Mas o que as pessoas lembram? Penny Lane ou o momento em que McCartney foi pego contrabandeando substâncias para o Japão? Exatamente. Número 9. Comentários ofensivos de Manny Pacquiao. Tem quem argumente que o boxeador filipino Manny Pacquiao é o melhor de todos os tempos. Ele se aposentou com um histórico de 62 vitórias e 8 derrotas, conquistando vários títulos mundiais, incluindo 3 cinturões de peso médio do boxe. Mas a sua imagem pública foi manchada por polêmicas em 2016, quando ele foi filmado fazendo comentários extremamente homofóbicos na televisão filipina. Suas palavras causaram indignação internacional, e a Nike até encerrou a sua próspera parceria com um boxeador. No entanto, os seus comentários não acabaram com a sua carreira. Pacquiao continuou lutando boxe consistentemente até 2021 e conquistou vários títulos de peso meio médio. Ele também atuou como senador nas Filipinas até junho de 2022. Número 8. O incidente fatal de carro envolvendo Caitlyn Jenner. Pouco antes de se declarar oficialmente transgênero, Caitlyn Jenner foi notícia em fevereiro de 2015, por um motivo diferente. Jenner participou de uma colisão de vários carros que tirou a vida de Kim Howe, de 69 anos, quando o carro de Jenner bateu na traseira do de Howe. Uma investigação não encontrou negligência por parte de Jenner, então nenhuma acusação criminal foi feita contra ela. As notícias da tragédia desapareceram depois que Jenner se declarou transgênero em abril de 2015, e desde então ela se tornou uma figura pública declarada dentro da comunidade LGBTQ. Jenner não é a única celebridade envolvida em um acidente de carro fatal. Em 1987, Matthew Broderick matou uma mãe e uma filha adulta em uma colisão frontal na Irlanda do Norte. Número 7. Escândalos nos bastidores de David Letterman. Em 2009, um produtor do programa 48 Horas tentou chantagear David Letterman em $2 milhões por causa de relações sexuais de Letterman com funcionários. Letterman não cedeu ao homem e, como resultado, o segredo veio à tona. Letterman abordou o problema em outubro e, alguns dias depois, ele pediu desculpas à sua esposa e colegas pelo que os fez passar. Na época do escândalo, havia preocupação de que Letterman estivesse usando a sua posição de poder para pressionar funcionários e se relacionarem com ele, mas isso acabou passando. Hoje, escândalo e tudo, Letterman ainda é principalmente lembrado como um dos grandes apresentadores de talk show. Número 6. Agressões de Chris Brown. Esse rapper tem uma lista extensa de problemas. O mais infame foi a sua prisão em 2009 após agredir a sua então namorada Rihanna. Ele foi acusado, fez um acordo e pediu desculpas publicamente. Mas esse não foi o seu último incidente. Seguiram-se brigas com a turma de Drake, um confronto com Frank Ocean, um suposto impasse com a polícia de Los Angeles em 2016, depois de supostamente ter perseguido uma mulher para fora de casa, e uma acusação de agressão agravada em Paris em 2019. Em muitos desses casos, as acusações foram retiradas, não foram adiante ou Brown foi solto sob fiança. Apesar de tudo, ele continuou a fazer músicas e turnês. Ainda tem o apoio de outras celebridades, e esses eventos parecem ter tido pouco impacto na percepção pública sobre ele. Número 5. Furto em lojas de Winona Ryder. Uma das maiores estrelas dos anos 80 e 90, Winona Ryder fez muito sucesso atuando em filmes como Os Fantasmas se Divertem e Edward Mãos de Tesoura. Mas a sua carreira despencou em 2001, quando ela foi pega roubando mais de $5 mil em produtos de uma loja. Ryder alegou que o seu julgamento foi afetado por analgésicos prescritos. Ela evitou a prisão, mas teve que cumprir quase 500 horas de serviço comunitário e 3 anos de liberdade condicional. Logo depois, ela teve dificuldades para alcançar o nível de reconhecimento que tinha antes. Ryder só teve um grande retorno em Stranger Things, em 2016. A sua aclamada atuação na série ajudou a limpar a sua imagem e permitiu que ela prosperasse com uma nova geração de espectadores. Número 4.
Ben Affleck esconde a sua história familiar. Finding Your Roots é um programa da PBS no qual o professor de Harvard, Henry Louis Gates Jr., apresenta às celebridades suas histórias genealógicas. Apesar de ser um conceito interessante, muitas vezes traz à tona verdades desconfortáveis, incluindo uma história de posse humana. Ben Affleck descobriu que um dos seus ancestrais distantes participou dessa história controversa. No entanto, essa informação foi omitida no episódio a pedido do próprio Affleck. Ele convenceu os produtores a cortarem esse segmento do episódio, o que foi revelado durante o hack de e-mails da Sony em 2015. Tanto Affleck quanto a PBS foram duramente criticados pela falta de integridade editorial. Mas, considerando que ele conquistou vários papéis principais desde então, parece que essa omissão não o afetou muito. Número 3. A estranha prisão de Matthew McConaughey. Em outubro de 1999, McConaughey foi preso na sua casa no Texas por posse de maconha e itens relacionados ao consumo de drogas. Supostamente, McConaughey estava nu e tocando bongos por volta das 3 da manhã, e a polícia foi chamada devido a uma reclamação de barulho. Durante a prisão, McConaughey teria resistido quando um policial pediu para ele vestir uma calça, e dizem que ele empurrou o policial. Felizmente, nada de significativo veio desse incidente, já que o ator passou apenas uma noite na prisão e nenhuma acusação foi feita. Considerando quão estranhos são os detalhes da prisão, é surpreendente que não tenha sido feito mais alarde sobre o caso. Número 2. O incidente com a polícia envolvendo Reese Witherspoon. Em 2013, Witherspoon foi presa em Atlanta por conduta desordeira. Ela estava falando de forma insolente com um policial após o seu marido ser parado sob suspeita de dirigir sob influência de álcool. Constrangida por seu próprio comportamento naquela noite, Witherspoon assumiu a responsabilidade, se declarou sem contestação e pagou mais de $300 em custos judiciais e multas. A atriz vencedora do Oscar apareceu em vários programas de entrevistas para se desculpar pelo incidente. E pouco depois, todo mundo esqueceu. Depois disso, Witherspoon voltou a interpretar personagens que eram modelos agradáveis, como se nada tivesse acontecido. Antes de continuarmos, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Tem conteúdo novo todos os dias. Número 1. A fita de Rob Lowe. Durante uma estadia em Atlanta para a Convenção Nacional Democrata de 1988, Rob Lowe supostamente teve relações sexuais com pelo menos uma jovem e possivelmente outra mulher maior de idade. Como sabemos disso? Um vídeo íntimo vazou. Embora Lowe tivesse 24 anos na época, a sua parceira era questionavelmente jovem. O vídeo, que também mostrava Lowe e um dos seus amigos praticando atos íntimos com uma modelo em Paris, foi amplamente divulgado. Estava em todos os noticiários e muitos previram que a sua carreira tinha acabado. Embora com certeza tenha diminuído seu ímpeto, ele sem dúvida se recuperou. O ator desde então conquistou papéis em séries populares como The West Wing e Parks and Recreation, e não foi rotulado como Rob Lowe, o estranho. E aí, você sabia ou se lembrava de algum desses escândalos? Confira também esse outro clipe recente do Watchmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Te espero amanhã. Tchau!